Rafael Mendes nunca imaginou que um simples gesto de um estranho pudesse mexer com sua vida de uma maneira tão profunda. Como herdeiro de um império bilionário, ele sempre teve tudo sob controle. Suas empresas, sua mansão luxuosa e seus bens eram apenas reflexos da precisão com que ele governava sua vida. Após a morte de sua esposa, Mariana, um acidente de carro inesperado, ele se trancou em um mundo onde a dor e a perda eram apenas sombras, e o único remédio era o controle absoluto. Sua casa, antes cheia de risos e movimentação, agora era um túmulo de silêncios e ordens rígidas. Cada cômodo parecia um reflexo da sua alma vazia, e até mesmo o simples ato de errar era impensável. Não havia espaço para falhas, e a ausência de Mariana se fazia sentir em cada canto. Mas nada parecia ser tão doloroso quanto o silêncio do seu filho, Gabriel, de apenas 5 anos, que desde a perda da mãe não pronunciava uma palavra. Ele se fechara para o mundo e nada, nem mesmo o dinheiro ou os melhores especialistas, conseguia arrancar uma reação de seu pequeno coração. Luana chegou à mansão em um dia comum, sem saber que sua vida mudaria ao atravessar a porta daquele lugar gelado. Ela era uma mulher simples, sem qualquer qualificação formal, mas com um calor humano tão genuíno que rapidamente se destacava em meio à frieza daquele ambiente. Ao contrário de todos os outros empregados que se submetiam ao controle de Rafael, Luana não tinha medo de agir por conta própria. Ao cuidar de Gabriel, ela não tentava seguir nenhum protocolo. Em vez disso, tratava o menino com a naturalidade de quem acredita que a verdadeira cura vem de gestos pequenos e cheios de humanidade. Sua abordagem era completamente diferente, sem pressa, sem exigências, apenas com o carinho de quem vê além do que está diante dos olhos. Ela fazia o que seu instinto dizia ser melhor, e não demorou muito para que começasse a perceber pequenas mudanças em Gabriel. Era como se, pela primeira vez, alguém realmente o visse. O tocasse com um carinho que não fosse doentio ou excessivamente técnico. E foi esse toque simples, mas profundo, que começou a quebrar as barreiras invisíveis que Rafael havia construído ao redor do filho. O ponto de virada começou de forma tão simples que, se não fosse a intensidade do momento, poderia passar despercebido. Em um dia qualquer, Luana encontrou um pequeno balde de brinquedo esquecido no jardim da mansão e, sem pensar muito, decidiu regar uma planta com ele. Gabriel estava por perto, observando tudo em silêncio, como de costume, mas algo naquela cena parecia capturar sua atenção. A ideia de usar um brinquedo, algo tão comum e infantil, para cuidar da natureza, parecia inusitado e encantador aos olhos do menino. Ele se aproximou lentamente, como se ainda estivesse em dúvida, mas seus olhos, que há tanto tempo estavam vazios de vida, brilharam pela primeira vez em meses. Luana, sem saber da mudança que estava provocando, continuou seu trabalho com a mesma leveza e naturalidade. Quando o balde se virou e a água começou a cair sobre a planta, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Gabriel, quase imperceptível, mas real o suficiente para que, ao observá-lo, Luana sentisse que algo estava prestes a acontecer. Mas o maior impacto foi quando Rafael, que assistia à cena de longe, viu pela primeira vez algo que ele próprio não conseguira. O menino, seu filho, reagindo ao mundo de uma maneira genuína, com um gesto de esperança. Era como se Luana tivesse tocado o coração de Gabriel com algo que Rafael nunca soubera dar: a liberdade de ser criança. Rafael ficou parado por um instante, com o olhar fixo em Gabriel. Algo dentro dele se rompeu. Não era apenas a visão de seu filho sorrindo, mas o que aquele sorriso representava. A possibilidade de recuperação, a chance de restaurar algo que ele havia perdido. A dor que Rafael carregava em seu peito, por ter perdido Mariana e, de certa forma, também ter perdido o filho, parecia agora mais pesada do que nunca.
Ele percebeu que, enquanto tentava controlar cada aspecto da vida, havia negligenciado a essência mais simples do que é necessário para ser um bom pai: a presença, a ternura e, principalmente, a aceitação das falhas. Ele se dava conta, pela primeira vez, que o que ele acreditava ser um ato de amor, proteger e controlar, na verdade, estava afastando ainda mais seu filho dele. Luana, uma mulher sem pretensões, com uma abordagem que desafiava a ordem rígida que ele impusera, havia feito o que ele não conseguira: tocado o coração de Gabriel. E esse simples gesto, quase insignificante para os olhos de um homem acostumado com o poder do dinheiro e da ordem, foi um despertar para Rafael, que começou a se questionar sobre sua própria falha em ser pai. Nos dias seguintes, Rafael se pegava observando Luana com outros olhos. A forma como ela tratava Gabriel, como se tivesse o poder de fazer algo simples se tornar significativo, o impactava profundamente. Luana não se importava com os protocolos ou as ordens rígidas. Ela estava ali para fazer o melhor que podia, e isso parecia ser suficiente. Quando ela trazia flores para Gabriel, ou até mesmo o incentivava a se comunicar com gestos simples, parecia que ela estava restaurando algo que estava perdido no coração do menino. Rafael começou a perceber que, enquanto ele tentava controlar e corrigir tudo ao seu redor, o que realmente importava era o amor e a paciência, algo que ele nunca soubera oferecer por completo. Ele, que tinha todos os recursos do mundo para ajudar seu filho, começou a perceber que havia se tornado um prisioneiro de sua própria necessidade de controle. Era como se ele estivesse vendo pela primeira vez o que realmente importava. Luana, por mais simples que fosse, começou a transformar aquele ambiente sem saber. Ela não estava tentando impressionar ninguém, nem mesmo Rafael. Seu foco estava no bem-estar de Gabriel, e ele, sem palavras, começou a responder. Quando Rafael viu Gabriel sorrir novamente, mesmo que de forma tímida, ele entendeu que o simples gesto de carinho de Luana, algo que ele nunca conseguira oferecer de forma genuína, havia tocado seu filho de maneira profunda. Não havia nada em seu treinamento ou experiência que o preparasse para entender o que estava acontecendo. A casa, que antes era fria e silenciosa, agora começava a respirar. Gabriel estava começando a abrir seu coração novamente, e Rafael, que se orgulhava de ter tudo sob controle, agora se via em uma luta silenciosa com suas próprias falhas e limites. Ele não sabia o que fazer com essa nova realidade, mas algo dentro dele estava mudando. Ele não podia mais ignorar o fato de que Luana, com sua maneira simples e cheia de humanidade, estava fazendo algo que ele não conseguiria fazer, por mais dinheiro ou poder que tivesse. A transformação na casa foi lenta, mas constante. Rafael começou a perceber que sua busca incessante por controle estava criando uma distância insustentável entre ele e seu filho. Ele tentou, aos poucos, abandonar as regras rígidas, permitindo-se ser mais espontâneo, mais humano. Mas mesmo assim, o processo de se reconectar com Gabriel não foi fácil. Cada tentativa de se aproximar era uma luta contra sua própria natureza controladora, contra os anos de distanciamento emocional que havia criado. Porém, a presença de Luana, com sua naturalidade e compaixão, tornou-se um apoio crucial nesse processo. Ela nunca fez questão de forçar nada. Seu jeito de ser tocava Gabriel de uma maneira que Rafael nunca conseguira. Era um amor simples, mas profundo, que gerava um espaço onde a cura podia finalmente acontecer. E aos poucos, Rafael foi se permitindo sentir, se permitindo falhar e aprender. Era como se a casa, antes uma prisão de silêncio e controle, estivesse se transformando novamente em um lar. Em uma tarde qualquer, quando Rafael estava sentado no jardim da mansão, observando Luana conversar com Gabriel, algo dentro dele clicou. Ele percebeu que estava se permitindo finalmente ser vulnerável. Ele olhou para o filho,
agora com o olhar mais aberto, e percebeu que ele não precisava ser perfeito. Não precisava de todas as respostas. Não precisava de um plano detalhado para cada passo que dava. O mais importante era estar presente. Aquelas pequenas interações com Gabriel, como ensiná-lo a plantar flores ou até mesmo os momentos de silêncio juntos, estavam criando algo que ele nunca soubera criar sozinho. Um vínculo verdadeiro, livre da pressão e do medo. Rafael sorriu, sem saber exatamente quando seu coração se abriu. Ele sentia que o peso da perda e do controle estava aos poucos sendo substituído por algo muito mais leve, a aceitação e o amor incondicional. O momento culminante de toda essa transformação aconteceu em uma noite calma, quando Rafael, Gabriel e Luana estavam juntos na sala. Era uma dessas raras noites em que a casa, antes vazia de vida, estava cheia de calor humano. Gabriel, com uma timidez que estava desaparecendo aos poucos, aproximou-se de... Ele segurou sua mão sem dizer uma palavra, mas com o olhar mais puro e cheio de confiança que Rafael já havia visto. Aquela simples ação, um gesto sem palavras, fez Rafael sentir uma emoção que ele não sabia que ainda existia dentro dele. Ele não precisava de mais nada, não de mais dinheiro, não de mais controle. Tudo o que ele precisava estava ali, com seu filho e com Luana, que com seu jeito simples e carinhoso havia ensinado a ele o verdadeiro significado de ser pai. Rafael, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a paz. Ele sabia que, embora a jornada de cura de Gabriel fosse longa, ele finalmente tinha o que precisava para enfrentá-la: amor, vulnerabilidade e presença. O tempo passou e a mansão, que antes era uma prisão de silêncio, tornou-se um lar cheio de risos, aprendizado e redenção. Rafael e Gabriel se aproximaram cada vez mais, e a casa foi se tornando um reflexo da nova vida que estavam construindo juntos. Luana, sem saber, foi a chave para essa transformação, mostrando a Rafael que mesmo no meio do caos e da dor, há sempre espaço para o amor e para a mudança. Rafael finalmente entendeu que a verdadeira cura não vinha de soluções rápidas ou de métodos perfeitos, mas da simplicidade dos gestos humanos e da aceitação das falhas. Ele havia aprendido que ser pai não era sobre controlar, mas sobre se permitir ser vulnerável e amar de forma incondicional. E, ao se abrir para isso, ele não só salvou seu filho, mas também redescobriu a si mesmo.